Então, vamos falar um pouco de comunicação não violenta, mais propriamente dita. A comunicação não violenta, a gente passa por 4 etapas. Duas coisas. Uma é, a comunicação ela vem do coração, mas a gente entende que a gente não teve uma educação de comunicação muito boa até agora. Então a gente precisa dar uma estudada em como acessar os nossos sentimentos para conseguir criar pontes de relacionamento, tá? Então por isso a comunicação não violenta acaba criando um método para a gente se desenvolver. Na comunicação não violenta, a gente passa basicamente por 4 etapas. A gente olha para os fatos, para os sentimentos, para as necessidades e para os pedidos. Então, qualquer situação que acontece na nossa vida e que a gente quer transformar, a gente pode usar a comunicação não violenta. Vou falar numa relação interpessoal, tá bom? Imagina que numa casa tem 2 pessoas. Uma pessoa tem o hábito de lavar a louça depois que usa e uma pessoa não tem o hábito de lavar a louça depois que usa. Eu vou falar primeiro uma hipótese da pessoa que lava a louça. Então, o fato é, ela chegou na pia e tinha a louça suja. O sentimento que ela teve foi de cansaço, de chegar naquela pia e muitas vezes ter louça e ela sente que deve lavar, enfim, porque ela gosta de ver a pia limpa. Então, o sentimento foi cansaço, desânimo, com o fato da louça na pia. Qual é a necessidade que essa pessoa tem? Aí a gente pode olhar para a lista de necessidades humanas que o Marshall Rosenberg, que é quem trouxe a comunicação não violenta para a gente, listou. E elas são conexão humana, autonomia, bem-estar físico, honestidade e divertimento. Então, quais dessas necessidades talvez estejam sendo infringidas quando eu chego na pia e tem louça suja? Pode ser que seja falta de conexão, porque a pessoa que mora comigo sabe que eu tenho o hábito de deixar a pia limpa. Então talvez a gente não esteja em harmonia, a gente não esteja tendo essa conexão de rito, né, na casa. Talvez esteja me faltando a necessidade de divertimento, porque eu não acho tão divertido assim lavar a louça. Essa é uma possibilidade. E aí eu teria que fazer um pedido. Como eu posso fazer um pedido sincero para a pessoa que deixa a louça na pia sem ser violenta? Poderia dizer, olha, toda vez que eu chego em casa e vou usar a pia e tem louça dentro, eu me sinto na dúvida se você faz isso porque você não repara que para mim é importante que a pia esteja limpa. Então eu não sei se você faz isso por não perceber, então eu estou te dizendo que para mim é importante. Você poderia passar a lavar a louça depois de usar? Isso é uma possibilidade. Ou poderia ser, olha, quando eu chego em casa e tem louça na pia, eu sei que a gente já criou esse hábito de eu lavar, né? Talvez tenha ficado mais ou menos assim, porque parece que pra mim tudo bem, mas eu tô um pouco cansada de fazer isso. Será que a gente pode tomar mais cuidado para cada um de nós lavar a própria louça, ao invés de deixar acumular e eu lavar? É uma outra possibilidade. Isso acontece muito em casas de família, onde uma pessoa se torna responsável em lavar a louça da família inteira. Agora, e do outro lado? O que poderia estar acontecendo? O fato é, ela deixou a louça na pia. O sentimento pode ser de indiferença, talvez.
Para mim tudo bem deixar a louça na pia um pouquinho. E a necessidade pode ser bem-estar físico. Depois de comer, eu gosto de dar uma descansada antes de fazer alguma coisa. Ou de autonomia. Eu vou lavar essa louça na hora que eu quiser. E aí, imagina que a outra pessoa, então essa pessoa nem fez nenhum pedido, tava tranquila. Mas aí essa outra pessoa chegou cobrando que ela lave a louça depois que ela usa. Qual pode ser um outro pedido que a pessoa que não gosta de lavar louça logo depois que come pode fazer? Para fazer um combinado ganha-ganha, né? Então, ela pode dizer: olha, você pode deixar minha louça ali que eu vou lavar logo que eu me sentir com a digestão feita? Ou porque eu tenho vontade de ter autonomia de lavar a minha louça. Às vezes eu chego e eu também me sinto culpada de já ver que você lavou, mas eu gostaria de poder fazer isso no meu tempo. Pode ser para você? Tem tantas possibilidades de o que um fato significa para cada pessoa, quais são as necessidades por trás de cada um quando agem de uma forma ou de outra. Então, a gente pode se apoiar na comunicação não violenta para estabelecer conexão com as pessoas, para iniciar conversas. Um diálogo, ele só é diálogo mesmo quando você entra disposto a poder mudar de ideia. Se você não considera que você pode mudar de ideia, não vai acontecer. Você vai entrar na intenção de vencer, de ser um ganha-perde e não um ganha-ganha. Lembra que um verdadeiro diálogo é quando você pode também descobrir coisas que você não sabia e descobrir que você não sabia de coisas, assim, que você nem sabia que você não sabia. Então, essa é a disposição que a gente entra para um diálogo. Talvez eu nem soubesse que a outra pessoa queria lavar a louça depois de usar. É que eu chego sempre antes e lavo. Como é que eu ia saber que essa pessoa queria lavar a louça também? E quando a gente vai pedir ajuda, quando a gente expõe uma necessidade ou quando a gente busca se vulnerabilizar, a gente também corre o risco de ser rejeitado. Não tem jeito, é risco e acerto. Então, se eu vou contar com uma rede de apoio, eu preciso me arriscar. Quando a gente vai pedir ajuda, a gente corre o risco de ser rejeitado. Mas a gente tem que encontrar lugares e pessoas onde a gente se identifique, né, com o que está acontecendo também. A gente não vai pedir ajuda para uma pessoa que a gente não gosta, que a gente não confia, né? Então, é sempre bom a gente ter esse discernimento, esse feeling de com quem a gente se sente bem. E aí, imagina dois grupos matemáticos. Então, tem um círculo que encontra um espaço com outro círculo. E esse espaço no meio é o espaço compartilhado. Esse espaço compartilhado é o espaço do diálogo, é o espaço dos valores compartilhados, é o espaço da confiança, né, que você dispôs, é o espaço da escuta. Tudo isso mora aí. E a gente só consegue mudanças significativas na nossa vida quando a gente conta com essas redes de apoio. Então, se eu quero mudar um hábito, se eu quero mudar de emprego, se eu quero mudar de qualquer coisa na minha vida, qualquer coisa que eu queira mudar, eu preciso conversar com pessoas que já tenham um pouco mais de conhecimento sobre isso, ou que também estejam passando por um processo similar, onde eu tenha troca, para que um pouco mais daquele mundo se fortaleça na minha área. Então eu vou contar uma história para você para ilustrar esse mundo compartilhado. Uma vez eu estava no mercado e a minha compra era a terceira para ser passada.
A primeira compra era de uma mãe e filha. Elas estavam comprando itens bem específicos, tipo alho poró, abóbora, uma compota de coisas e tal. E elas estavam comprando coisas bem suculentas, sabe? Quando você percebe que tem todo um capricho para algo que elas vão preparar. E beleza, elas fizeram a compra e foram embora. A segunda pessoa a fazer compra estava levando pizza congelada, cerveja, Coca-Cola, estava comprando umas coisas mais de comida pronta. E entre eu e ela tinha uma caixinha de chá. E eu perguntei para ela: "Ah, essa caixa de chá é sua?" Ela me respondeu: "Não, não é minha." E o moço do caixa logo se intrometeu e disse: "Ah, eu sei de quem é essa caixinha de chá. Eram daquelas duas que já foram embora, mas elas não levaram porque elas queriam uma coisa mais natural. Parece que dentro da caixinha, cada chá vem num plastiquinho." E aí eu me aprontei e engajei nesse assunto. Falei: "Ai, que ótima ideia de como escolher o que comprar." Eu estava comprando mais frutas e tal. E, e engatei nessa conversa com o moço do caixa. Falei: "Acho muito legal a gente escolher o que a gente vai comprar pela quantidade de embalagens." Ele falou: "Ah, mas daí é só colocar no reciclável, né?" E a gente continuou o papo. A moça que estava no meio pagou a compra dela e foi embora. Mas eu e o moço do caixa, a gente falou e eu comentei com ele que não era porque era reciclável, que era reciclado, que tinha uma distância entre o lixo e a reciclagem, que o melhor era a gente não gerar lixo. E aí a gente realmente engatou nesse papo. O que eu imagino quando eu conto essa história era como se tivesse uma bolha nas duas moças da frente, que era a mesma bolha que eu, sobre não gerar muito lixo. Nós duas compartilhávamos esse universo, ainda que a gente não tivesse coladas, né? Porque cada uma estava fazendo a sua compra. O moço do caixa tinha uma bolinha disso, que não se conectou totalmente com as moças que passaram primeiro, porque eles nos falaram sobre isso, mas que logo que eu comecei a falar sobre lixo e responsabilidade, se conectou comigo. Muito provavelmente, a moça que estava no meio do caixa saiu com uma interrogação na cabeça, tipo: "Olha, tem gente falando sobre isso." Mas eu e o moço do caixa, a gente cresceu o nosso campo compartilhado a partir do momento que a gente falou sobre o tema. Qual que é o fato nesse contexto todo? O fato é que o que a gente consome gera lixo. Qual que é o sentimento? Tinha um sentimento de responsabilidade das moças que passaram, que era o mesmo sentimento que eu, que concordei com a escolha delas, e que era um sentimento quase ignorado, parece, pela pessoa do meio das compras, né? A segunda pessoa da fila. E que era um sentimento não muito desenvolvido para o moço do caixa, mas que existia. Ele tinha ali uma necessidade de pertencimento desse mundo das pessoas responsáveis com o lixo. Tanto é que ele comentou: "Ah, lá em casa eu sou a pessoa que separa o lixo." Então, o pedido foi: vamos conversar um pouco mais sobre isso, vamos juntos construir um mundo mais adequado conforme o que a gente acredita que deve ser. Então, quando a gente fala de mudanças significativas, quando a gente fala de rede de apoio e tudo mais, é sobre esse tipo de contexto que eu estou dizendo. Então, se eu quero transformar a minha forma de lidar com o lixo, eu vou ter que, primeiro, refletir como eu lido com o lixo. Vou ter que conversar com pessoas que cuidam do lixo de uma forma que eu admiro. E vou ter que criar sistemas de cuidado com o lixo com a minha comunidade. A gente agora vai experimentar criar protótipos, caminhos para que a gente comece a
incentivar um mundo que a gente quer que exista. Então, vamos fazer um exercício que chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Eles são várias listas e vai ser bem divertido. Então, primeiro você vai fazer uma lista eu comigo. Tudo que você quer desenvolver com você mesmo. Então pode ser, por exemplo, comer mais natural, estabelecer uma prática de yoga diária, dormir com a cama arrumadinha, que nem eu comentei. Você vai fazer uma lista de coisas de você comigo, coisas que você quer mudar para você mesma. Aí uma outra lista vai ser eu com o outro. Então pode ter uma escuta mais ativa, ligar mais para os meus familiares, ser mais paciente com o meu filho. Várias coisas podem ser você com o outro, né? Ser menos tolerante às provocações da minha amiga tal. Isso é você com o outro. E aí, você com o mundo. Quero fazer mais trabalhos voltados para agroecologia. Eu quero parar de consumir industrializados. Várias coisas que você acha que caminham para o seu propósito. Quero produzir menos lixo. Então, você vai fazer uma lista também de coisas que quer para o mundo. Pode pausar esse vídeo e fazer essas 3 listas. Fez as 3 listas? Agora a gente vai dividir isso numa linha do tempo. Então, se você fez 3 listas de ladinho, né, 3 colunas, você vai colocar nas linhas, que nem uma tabela de Excel. Quais dessas coisas você quer realizar ainda esse ano, 2020? Quais delas você quer realizar até o ano que vem? E quais delas você quer realizar até 2023? Olha, é tempo pra caramba. Então, lista quais são as suas metas por tempo. Você também pode pausar já esse vídeo e colocar numa linha do tempo. Feito isso, agora você vai, dentro da lista de 2020, circular tudo que você pode já tomar uma atitude hoje. Que horas são agora? Com certeza ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Então, escreve aí, faz pequenas metas para hoje. E a mesma coisa você vai fazer para a semana. Então, quais dessas coisas você já pode começar a implementar nessa semana? Essa é mais uma ferramenta para você colocar em prática os seus sonhos. Você pode escolher aquilo que melhor se adequa à sua vida. Comenta comigo, vamos trocar figurinha e vamos ver a melhor forma de colocar para ação os seus sonhos. Até aqui a gente já falou de planner, a gente falou de mapa mental, a gente falou de PDI, a gente falou de comunicação não violenta, a gente comentou um pouquinho sobre Dragon Dreaming. São muitas metodologias. Eu estou à disposição para a gente conversar e entender o melhor caminho, aquele que é mais confortável, aquele que faz sentido para você. Cada um é de um jeito, né? Então, é para isso que eu tô aqui. Conta comigo.